Olá, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Consumidores somos todos nós. É justamente para criar essa consciência nos consumidores cabo-verdianos que a ADECO trabalha constantemente para informá-lo aqui na sua televisão, na rádio, jornal, redes sociais e presencialmente na sede e delegações sobre os seus direitos e deveres. Essa causa é de todos e você, consumidor, tem de fazer a sua parte. Então continue na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. Hoje em Defesa do Consumidor temos os seguintes temas: Cabo Verde no mapa da Green Action Week com a ADECO. ADECO Mirim volta às aulas. Se está bom, pode usar outra vez. Informação jurídica, porque o juiz solta um indivíduo detido, deixando-o sob TIR, termo de identidade e residência. A ADECO responde se é verdade que o consumidor tem sempre razão. Este ano, a Green Action Week, ou Semana de Ação Verde, decorrerá de 28 de setembro a 4 de outubro, com o tema Sharing Community, ou Comunidade da Partilha, para promover o consumo e a produção sustentáveis e uma cultura de partilha e colaboração nas comunidades. Cabo Verde marca presença uma vez mais no evento com o projeto Comunidade Verde da ADECO. Graças ao financiamento da Green Action Fund, o projeto Comunidade Verde será executado durante a Green Action Week na ilha de Santo Antão, Vila das Pombas, com um grupo de agricultores locais para capacitação sobre agricultura regenerativa e workshop sobre compostagem para estudantes do ensino secundário. Green Action Week, ou Semana da Ação Verde, é uma campanha global para promover o consumo sustentável. Originou-se por iniciativa da Sociedade Sueca para a Conservação da Natureza em 1990 e passou a ser realizada e coordenada em parceria internacional desde 2010 com a Consumers. Desde então, anualmente, por estas épocas, organizações de todo o mundo realizam ações conjuntas para promover uma causa em comum. Quando as pessoas colaboram e partilham, aproximam as comunidades. Compartilhando, podemos construir um futuro sustentável para todos e um planeta saudável. Aproximamos-nos do regresso às aulas. Volta essa que nunca foi tão esperada como agora devido à situação pandémica em que vivemos. A expectativa é grande em volta dos cuidados a redobrar com a saúde, mas existem outras coisas que deveríamos mudar, como o impulso ao consumismo ao qual são submetidos pais e alunos nessa época. Volta às aulas. Se está bom, pode usar outra vez. Em ADECO Mirim. Olá, consumidores! Bem-vindos ao ADECO Mirim. As férias estão quase terminando e temos de nos preparar para o regresso às aulas com todos os cuidados devido à Covid-19. Mas também existem outras coisas que devemos ter cuidado, como no momento de comprar e preparar os materiais escolares, porque se está bom, pode usar outra vez. Por exemplo, muitos materiais escolares do ano passado continuam em bom estado e podem ser usados ainda. Só temos de revisar com os nossos pais os materiais escolares que já temos e ver o que precisamos para comprar. Se quisermos que os nossos materiais escolares do ano passado pareçam diferentes ou até exclusivos, podemos customizá-los, pintando-los de cor, adicionando botões, etc. Os materiais usados vão ficar como novos e ainda divertimos sendo criativos e sustentáveis. No caso dos materiais que teremos de comprar, devemos ajudar os nossos pais a fazer uma lista do que realmente necessitamos. Assim, evitamos gastos extras aos nossos pais com pedidos acumulados de coisas que podem terminar poluindo o meio ambiente. Ao ir às compras dos materiais da nossa lista, devemos evitar de pedir materiais só pela marca, desenhos ou por estarem na moda. Podemos comprar cadernos de marca branca e customizados. Assim sobra mais dinheiro para os nossos pais levar-nos a passear, por exemplo. Na época dos nossos pais, era costume os irmãos mais novos herdarem livros ou uniformes escolares do irmão mais velho. É uma forma de poupar e ser amigo do ambiente. Minha família faz isso sempre que é possível, ou então doamos às pessoas mais necessitadas. Por isso, temos cuidado ao usar os materiais escolares que no futuro vão servir aos outros. Nesta época, antes do regresso às aulas, nós somos bombardeados por todos os lados com publicidades. Por isso, os nossos pais devem ficar atentos ao que vemos na televisão ou na internet. Nós devemos aproveitar o fim das férias para divertirmos com os amigos e familiares e evitar desejar tudo o que nós vemos nos ecrãs. E vocês lá em casa, já conheciam ou praticavam alguma dessas dicas? Existem alguma que podem partilhar? Então conta-nos nas redes sociais da ADECO. Até o próximo ADECO Mirim. Tchau! Por que é que o juiz solta um indivíduo detido deixando-o sob termo de identidade e residência?
TIR. Alguma vez já se fez essa pergunta? Saiba porquê em Informação Jurídica. Muitas pessoas questionam como é possível que alguém que foi encontrado a praticar uma ação que poderá incorrer em crime pelas autoridades ou por outras pessoas e depois entregue às autoridades, que todos sabem que cometeu essa ação, como é possível que o juiz simplesmente soltou e também deixou sob TIR, termo de identidade e residência? Como é possível? Ele roubou, foi ele, todos sabem, todos viram. Não é assim tão simples. Essa pessoa, quando é encontrada a praticar essa ação e é levada pelas autoridades, ela está detida, está sob detenção, não é? Está sob detenção, ou seja, tem indícios que essa pessoa praticou esse ato que poderá incorrer em crime, ou outras pessoas viram essa pessoa praticar esse ato, mas essa pessoa não está presa, está simplesmente detida. Ou seja, detenção difere do que é que nós chamamos de prisão preventiva. Nesta situação de prisão preventiva, sim, a pessoa está efetivamente presa. Mas prisão preventiva difere de detenção. A detenção poderá ter como objetivo a prisão preventiva. Ou seja, uma vez detida, analisar se há os pressupostos, analisar se há os requisitos e talvez poderá estabelecer a prisão preventiva para essa pessoa, para esse indivíduo. Mas a prisão preventiva só será deflagrada em casos muito excepcionais, em casos muito graves. Nos casos em que essa pessoa que praticou um crime, praticou um ato que poderá insurgir em um crime que tem uma pena de 3 anos ou superior a 3 anos. Que essa pessoa tenha praticado um crime assim grave. E que também já não seja possível aplicar nenhuma outra medida que nós chamamos as medidas de coações pessoais, como é o caso do termo de identidade e residência, que é uma medida menos gravosa. Ou seja, só num caso extremamente grave e num caso onde o juiz já não tem nenhuma outra possibilidade é que ele aplicará a prisão preventiva. Se o juiz fizer a análise do caso e entender que não vale a pena aplicar a prisão preventiva, não vale a pena retirar a liberdade desta pessoa antes de um julgamento, antes da sentença, não vale a pena, não tem razão para tal, o juiz terá de libertar esse indivíduo, porque esse indivíduo ainda está sob detenção. E a detenção tem limites temporais. O prazo de detenção é de 48 horas. Não se poderá ultrapassar esse prazo. O indivíduo não pode ficar detido mais de 48 horas. E, nestes casos, o juiz libertará e deixará o indivíduo sob outra medida de coação pessoal menos gravosa, que é o caso, por exemplo, do TIR, termo, identidade e residência. E o TIR estabelece obrigações para o indivíduo. O indivíduo terá de se apresentar às autoridades sempre que chamado, obrigatoriamente. Não poderá ausentar-se da sua residência por mais de 5 dias sem avisar as autoridades. Não poderá mudar de residência sem avisar as autoridades. Ou seja, tem uma série de obrigações que ele terá de cumprir até que o seu processo, ou seja, enquanto o seu processo está-se a desenvolver. E esse indivíduo só será preso após acontecer o que se chama o trânsito em julgado no seu processo. Após confirmarem a sua condenação, é que ele efetivamente passará a cumprir a sua pena. Não havendo prisão preventiva,
será o caso em que ele cumprirá a pena. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A ADECO responde a um consumidor que quer saber como se deve fazer uma reclamação e se é verdade que o consumidor tem sempre razão. Saiba a resposta em ADECO Responde. O consumidor que compra um produto ou faz uso de um serviço e fica insatisfeito tem todo o direito de reclamar, porém não deve no momento da reclamação ofender o fornecedor. O consumidor que ofender indevidamente o fornecedor de bens ou o prestador de serviço poderá ter de indemnizá-lo por danos morais. A reclamação é um direito do consumidor, mas deve ser feita dentro dos limites do respeito pelo outro e dentro dos procedimentos próprios, ou seja, com educação. Na relação de consumo, tanto o consumidor como o fornecedor de bens e o prestador de serviços têm direitos e deveres. Se por um lado o consumidor tem o poder de exercer o direito de reclamação, também tem o dever de respeitar o vendedor ou o prestador de serviço. Quando você, consumidor, sente que algum direito está sendo violado, deverá pedir o livro de reclamação, que é obrigatório, e dirigir-se à ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, para fazer a reclamação. Entretanto, a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, orienta sempre que o consumidor priorize a realização de reclamações pelos meios oficiais do estabelecimento. Porém, o consumidor deverá ter em conta que a reclamação é para averiguar a situação e, por meio de investigação e instrução, concluir se de fato ocorreu a violação de um direito do consumidor. Por vezes, ocorre que o direito do consumidor não foi efetivamente violado e, assim, a ADECO esclarece e informa devidamente o consumidor do que aconteceu. Atrasos na entrega de produtos. Quem compra quer logo ter o produto em suas mãos, mas esta pontualidade na entrega por vezes deixa muito a desejar. Pode acontecer tanto nas compras feitas pela internet como também nas compras em lojas físicas. Em casos de atraso na entrega do produto, o consumidor tem o direito de desistir e cancelar a compra e exigir o dinheiro de volta. Cabe ao fornecedor a obrigação de devolver o dinheiro, pois está exposto na Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano o direito à informação, ou seja, toda a informação transmitida ao consumidor deve ser geral e particular, sobre todos os bens e serviços oferecidos no mercado pelo fornecedor para o consumo ou aquisição. O fornecedor de bens ou prestador de serviço deve, tanto nas negociações como nas celebrações de contrato, informar de forma clara e objetiva ao consumidor sobre as características que compõem o produto, bem como prazos de entrega do produto. E se o fornecedor não cumprir com o prazo estipulado em acordo com o consumidor, estará a violar um dos direitos fundamentais dos consumidores. Caro consumidor, exige os seus direitos e, em caso de dúvidas, reclamações e esclarecimentos, contacte a ADECO. Terminamos mais um programa, gratos pela sua assistência e interesse em ser o melhor consumidor. A ADECO, como sempre, continua atendendo as suas dúvidas ou reclamações pelo telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, pelo e-mail informacão@adeco@gmail.com ou site adeco.cv, onde está disponível toda a informação para ser um sócio ADECO. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima semana, à mesma hora. Até lá, consumidor, lava as mãos e use máscara.